Que porra é essa se apoiando a MBL, mano? Cara, me explica aí do MBL, cara. Por que você odeia tanto o MBL? O MBL é um monte de playboy que não deu certo em nada. E aí quer salvar o Brasil, os caras não salvaram nem os negócios deles, os caras são um bando de inútil. Eles fracassaram em tudo que eles tentaram fazer. Porra, mas acertaram na porra do partido. É Você já claro, foi ficou lá? lá chupando o ovo dos caras pra entrar. Você acha que tem a possibilidade de você fazer um partido no Brasil sem chupar os bagos de alguém? Você realmente acha? Você acha que eles chuparam o bago de todo mundo que tinha, banco? de Temer, de Ricardo Nunes, do Centrão lá, e tudo, cara. Os caras fizeram o que tinha que fazer pra entrar ali no Então você joguinho, acha que cara. o MBL é o MDB Júnior? Exatamente. Só É o isso. Centrão Júnior. Os Por isso caras que bate nos dois lados. velho, igual, por exemplo, todos os vices do Brasil nos últimos 30 anos é do PMDB. Itamar Franco, o vice do Lula, repara, todos os vices são do PMDB, todos. Agora teve uma exceção porque o PT ele teve que dar o braço a torcer num nível astronômico, que é aceitar o PSDB, né, que é o Alckmin. Mas, via de regra, o vice sempre era do PMDB, mano. O Temer era do PMDB, o Itamar Franco era do PMDB, Sim. sempre é do PMDB, mano. E você acha que existe algum tipo de aliança entre PMDB e MBL? Tem duas letras. Não, cara, esse tipo de aliança ela não precisa existir. Ela simplesmente é. Você olha pro cara, ele entende o que você quer falar e pronto. Você não precisa de fazer acordo. Você não precisa de fazer acordo pra votar numa coisa, não, cara. Não precisa ter nada escrito, não, é óbvio. Igual, por exemplo, lá, os caras eram totalmente a favor do voto impresso. Aí o Bolsonaro, na época, deu all-in, defendendo o voto impresso. Do nada, o pessoal do MBL, até falei PMDB, do nada o pessoal do MBL mudou de ideia. Não queremos voto impresso mais não. Que porra é essa, cara? O que mudou? Do nada, voto impresso passou a ser idiota? A urna passou a ser confiável? Detalhe, eu não estou falando que a urna é confiável ou não. Só estou falando que, na opinião deles, ela não era. E do nada, ela passou a ser. Outra coisa, cara, nessa semana aí que teve coisa anti-Bolsonaro, as pessoas que atacaram o Bolsonaro com os argumentos do MBL. Então, o barulho que ele está fazendo está reverberando mesmo. Tipo, cara, eles conseguiram fazer isso aqui na direita brasileira. Tipo, Não, os caras são um bando de playboy de apartamento, mano. Os bosta. Eu odeio aqueles caras. Se tiver Lula contra eles, eu voto no Lula. Que isso, cara? Não, qual é o... Voto. Não. Mano, eu prefiro um inimigo declarado que um falso amigo, mano. Esses caras são uns merda. O que eu puder de fazer campanha contra o MBL em qualquer lugar, eu faço contra. Pode ser eles e um cachorro. O Júnior aqui na minha janela aqui, ó, ele é simpatizante. Ele eu odeio MBL com todas as minhas forças. Mas eu pretendo fazer campanha contra certas pessoas também, então eu entendo o Os caras são fingidos, os caras são... Cara, por exemplo, se depender de mim, vamos lá, na eleição que vem, o Felipe Franco não ganha. Quem da MBL tem filho? Quem da MBL tem filho? Isso aí você acertou 100%. Político que vai decidir a minha vida, as leis que regem a minha vida, tem que ter filho. Porque quem não tem filho não tem responsabilidade. Desculpa aí, Júnior. Não tem responsabilidade, não é adulto, não é homem. E eu descobri isso faz pouco tempo. Político, cara. E você pega o histórico de presidente da República de outros países, cara, todos têm filho, menos o Macron. O que deu no Macron? Macron, dizem, supostamente come um travesti, e Macron fez um monte de merda. E apanha da mulher. Cara, mas vamos lá, quero saber de você, Gorgonoide. Por que um executivo, um legislativo precisa ter filho? Pra liderar, tipo, pra ser... Cara, na verdade, eu acho que todos os políticos são um bando de arrombado. Tipo assim, todos os políticos, de maneira geral, são fracassados. Todos. Todos eles ganham menos que eu, de maneira honesta. Eles ganham mais que eu se roubar. Eu falei... Mano, eu ganho mais que o ministro do STF. É isso. Não. Então, você tipo não assim... ganha por quê? Porque eles... supostamente eles têm escritórios... Eu tô falando assim, de suas esposas... o único mecanismo que eles arrumaram pra ganhar dinheiro é tirando meu dinheiro. Os caras são incompetentes, são parasitas, todos. Então, tipo assim, eu não preciso discutir com nenhum político sobre nada, porque eles são todos abaixo de mim.
Cara, O político, gostei, político. certíssimo. O político tá abaixo de você. Ele tá abaixo Você do gera Gari. emprego, O você político tá ganha... abaixo, mano, o político ele tá abaixo do Gari, o político tá abaixo da faxineira, o político tá atrás do pedreiro, o político ele tá abaixo de todos. Você não tem que discutir, porque eles são todos seres inferiores. Todos. Político é o ser inferior. Agora eu gostei, Você Gordo. deixa político Gostei. discutir Não, entre si. Eu concordo com você. Concordo. Político tem que discutir entre si, porque, por exemplo, eu tenho várias coisas que eu discordo do Nando Não, Moura. e eles vão sempre Várias ganhar coisas. no debate. Mas Esse é o Nando problema. Moura tá ainda Vão assim. sempre ganhar no debate. Vão sempre ganhar de você. Vão sempre. Porque tem isso aqui, E agora, por exemplo, o Nando Moura, ele pode vender aqueles cursos idiota dele lá, mas pelo menos é o dinheiro dele. Ele não tá obrigando ninguém a comprar os cursos dele, nem nada. Então, ou seja, a partir do momento que os caras lá viraram político, já vai para baixo. Então, político discute entre eles são a escória. Mas mesmo eles sendo a escória, existem menos piores. E eu sempre vou votar no menos pior. Ah, Bolsonaro protegeu os filhos dele, eu também protegeria os meus, mano. Vai tomar no seu cu. Ah, o Lula também protege o Lulinha, isso é normal, esquece. Se você tem uma... Ô, Rayan, vou dar um exemplo aqui. Você entra na política, você quer salvar o Brasil. Aí você tá prestes a tomar uma decisão importantíssima que vai melhorar a vida de todo brasileiro. Beleza? Aí chega alguém e manda a foto da sua filha indo pra escola. Você vai fazer o quê? Meu cu vai piscar e eu não vou tomar a decisão. Exato. É simples assim. É simples Eu assim. acho que então, se o Bolsonaro cara, fosse um cara você sem pode filho, falar o ele que tinha for. feito Não mais foi o coisa, único- porque os filhos dele fudeu com tudo. Não, os filhos cara, do Bolsonaro se é ele um bando tivesse de sem filho, idiota. não chegaria onde ele chegou, Júnior. Cara, desculpa, Júnior. Gente com filho não Pessoas pode sem correr filhos- risco, e política é risco, Pessoas velho. sem filhos não podem ter voz de nada. Aí, beleza. Por que você acha que eles não pensam no amanhã da Volta no sociedade? raciocínio aqui. Não, pessoas Todo mundo sem vai filhos falar- são irresponsáveis. Não, as Os maiores. caras vão falar que eu sou bolsonarista, que eu sou putinha do mito, tudo, cara, eu não tô nem aí, foda-se. Eu só importo em quê? Pagar menos imposto, e o Bolsonaro, na época da pandemia, foi o único homem. Cara, se você defendeu vacina obrigatória, aí vai falar assim, foi ele que sancionou a lei da vacina obrigatória. Mano, quando ele sancionou essa lei, não tinha o Covid, pô. Na cabeça das pessoas, vacina era o quê? Vacina pra gripe, vacina pra tétano. Pô, eu tava pensando nisso, eu não tava pensando que ia ter uma pandemia e todo mundo ia ser obrigado a tomar essa desgraça, não. Então, tipo assim, foi o cara que quando fechou o comércio todo, ficou a favor de ficar aberto. Então, assim, foi o cara que foi lá para aquelas reuniões lá, o único cara que não tomou vacina. Então, tipo assim, é só isso, cara. E você pega lá, número de empresas que faliram na época dele. Imposto. Cara, eu quero que o Correio se foda. Mas até o Correio deu lucro. Petrobras deu lucro. Tudo deu lucro. Então, tipo assim, o cara quer comparar, mano, falar que é igual o Lula e Bolsonaro, pra mim é um filho da puta, mano. Ainda mais quando a pessoa mas não é burra. volta aí. Por que você acha que o político tem que ter, pelo menos o presidente, o governador tem que ter filho? Cara, porque pra mim, é claro que salva raras exceções, mas mesmo assim, quando o cara é homem, ele adota. Vou dar um exemplo aqui, o Coach Rubens. Ele tentou de todas as maneiras ter filho com a esposa dele, né, a Dora lá. Eles adotaram dois bebês. Então, tipo assim, igual, por exemplo, o Nando Moura. Ele só vai virar homem quando ele tiver filho. Ah, não pode ter filho, adota, mano. Aí ele vai entender o mundo. Você nunca vai entender o mundo se você não tiver filho, cara. Porque você nasceu pra ter filho. E se você não tem filho, você tem que ajudar a cuidar de filho. E ajudar a cuidar de um filho não é você doar pro Criança Esperança. É muito fácil você ajudar uma criança na África, mano. Vou doar aqui pro Médicos Sem Fronteira. Você só tá terceirizando porque você tem dinheiro e não quer assumir a responsabilidade de fazer nada. Você é uma criançona. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim não tem como, mano. Eu queria ter muitos filhos. Eu quero ter pelo menos 3. Eu acho que isso desqualifica o Renan Santos, o Arthur Moreira. Mas os caras do MBL, mais do que eles têm filho. Menos porque, o... Menos o Renan filho e lá, o... cara. Quem tem Calma, filho? velho, deixa eu falar. Tira o Renan, tira o Arthur, que são caras que são mais velhos que eu. Renan, quê? Eu e o Kim Kataguiri, tem filho? Mas Também o não. Kim tem 30 Já anos, tirei as pô. 3 maiores, ué. Já tirou os 3 maiores. Certo. Mas, Aí sobrou por exemplo, o quê? você tem... Os inúteis. Então, a outra galera tem filho, por exemplo, você tem o Mas não Ricardo... aparece. Ter filho, cara, né? são- Você pode dar... Pra ter filho é muito fácil ter filho. Só tô falando que as cabeças não tem, ué.
Me ajuda aí, eu. Não, É não porque tem são dessa, não. jovens. Não, aqui não são Que tão joga? jovens. Os caras já tá quase, os caras são mais velhos que eu, 43. mano. Os caras já tem quase 40 anos, fiquei pagando de adolescente até hoje, mano. Aí depois quer zoar o Nando Moura, que pintou o cabelo de branco, o cara que tava outro dia na faculdade se fantasiar de buceta. Esse cara quer dar lição de moral nos outros, mano. Tipo assim, essa briga do MBL com o Nando Moura é a mais deliciosa do mundo. Pra base do MBL, olha só. Cara, os caras têm uma estrutura redondinha. Como uma empresa, eu fiquei de boca aberta. Fiquei realmente... Tira o ideológico de lado, o jeito que eles fizeram para captar... Porque eu sou do marketing digital. O jeito que eles fizeram para captar lead, registrar as pessoas, para cadastrar o partido, e cadastrando o partido, pedir o dinheiro do fundão, sei lá, fundão partidário, fundão eleitoral, foi genial. Mano, o jeito que eles usaram a eles são tecnologia... inteligentes. Eles são Puta muito que inteligentes, pariu, mas genial! eles usam a inteligência pro mal. Porque se eles usassem inteligência pro bem, eles eram os empresários bem-sucedidos. Porque é isso que pessoa de bem faz. Toda pessoa de bem gera riqueza, mano. Não gera Cara, roubo. o Renan, ele... Não, o Renan é bem-sucedido, cara. Bem-sucedido De empresa. Tem uma exceção, cara. Se o cara é vendedor de curso, ele só é a mesma coisa de um cracudo, mano. Assim, tá vendendo droga. Não. Antes do MBL, ele fazia private equity. Tudo bem. Com o pai dele, mas, porra, private equity é o topo do mercado financeiro, cara. E para ter aquele conhecimento de organizar a empresa daquele jeito, para captar lead, para tirar dinheiro na ponta de lá e, no mesmo tempo, porra, registrar muita gente pelo Brasil é um conhecimento... Mano, ele é um operacional que gênio. pouca O gente pessoal tem. é inteligente, cara. Ele é inteligente. Como é que você... Mas você acha que eu vou conseguir debater com Kim Kataguiri? Eu vou tomar um pau, mano. Não, vamos lá. Debater é poder da palavra. Eu tô falando de operação empresarial. Tô falando como operação empresarial, o MBL é melhor do que qualquer partido. Véio. Não, Sim. melhor do que qualquer partido do Brasil. Não. Organizado, PL, né? que é o maior Outra partido história. do Brasil, com não sei quantas centenas de milhões de fundo partidário e fundo eleitoral, não tem a sofisticação que o MBL tem em termos de Eles são muito de bons, redes. cara. São muito bons. Eles são muito bons, mas se eles tivessem defendido o voto útil na Prefeitura de São Paulo, vamos lá. Na igual questão defendeu da na presidência... eu não tô por fora porque eu moro no exterior. Eu não quero nem saber. Foi aí que eu briguei com o Brigadeiro. Foi por causa disso. Porque eu falei pro Brigadeiro assim, seu público é de direita ou de esquerda? Sabe quem falou? Não sei. Eu não confio no Brigadeiro. Então, já... Mas aí que tá. Continuando o raciocínio. Ou o pessoal de Centrão, ou seja, isentão, né? MBL, Brigadeiro, Nando Moura e afins, ou eles são inúteis, ou eles elegeram o Lula. Aí você tem que escolher. Porque o Lula ganhou por causa de 1 milhão e pouco de votos, né? Tipo assim, uns 2 milhões. Pô, esse tanto de gente aí não conseguir virar 1 milhãozinho de votos, então isso não serve pra nada, não. Eles são os inúteis. Né? Aí você vai me falar, ele tirou quantos votos do Lula? Quantos votos o MBL tirou do Lula? Pedindo voto nulo. Fala aí. Bem pouco. O público deles é de direita. Então eles tiraram voto de quem? Se eles têm força para fazer 2 milhões de votos no Brasil todo, e eu de verdade acredito que tem, porque eles têm poder de influência. Não, outro cara que ajudou o pessoal a votar nulo é o Super Xandão. Adoro o Super Xandão. Mas o Super Xandão também entre Lula e Bolsonaro e falou para votar nulo. Ele falou Junta isso? esse monte de gente. Aí tá isso aí, cara. Aí eu que sou empresário, que tô gerando renda e emprego, eu tô tomando no cu, porque tem meia dúzia de playboy que fica tudo igual. É claro que é tudo igual, eles não pagam porra nenhuma. Tá aí, foi, cara, eu tava do lado dos caras, sentado na mesma mesa, rindo dos caras, voltei pra casa, fiz um vídeo elogiando, e o ponto negativo do MBL eu falei na cara deles lá também, o Júnior tá de prova. Cara, vocês precisam parar de bater no Bolsonaro. Se você continuar batendo no Bolsonaro, você vai perpetuar o Lula no poder mais 8 anos, mais 16 anos. E tem esse detalhe também, falo, né? Cara. Mano, o que tá acontecendo agora, igual, por exemplo, olha só o que tá acontecendo agora. Eles batem mais forte no Bolsonaro do que na esquerda. É claro, porque quando bate no Bolsonaro não dá nada. Você bater no Lula. Você não lembra lá quando o Kim Kataguiri vai xingar o Bolsonaro, chama ele de mafioso, de pilantra, de ladrão, de bandido e tal. Quando vai falar do Lula, ele usa um adjetivo tipo assim, fazendo eufemismo.
Por quê? Se fosse igual, isso aí já é evidência de que não é igual. Porque se fosse igual, eles usariam o mesmo adjetivo, porque o cara que foi preso e condenado em 3 instâncias foi o Lula. Não foi? Eu tô falando isso aqui. Se voltou atrás, não interessa, mas o Lula ficou preso. Não foi? Senão pode chamar ele de ex-condenado. Então, assim, me explica então que é igual que um você pode bater e o outro não. É que quando o MBL bateu no Lula, ele bateu... Inclusive tem um processo rolando e tal, que a Amanda Vettorazzo está respondendo. Eles começaram a chamar o Lula de condenado. Foram processados por isso. Então todo mundo que fala que o Lula é condenado, não sei o quê, presidiário e tudo mais, é condenado, entendeu? A justiça e o Ministério Público é automático. Infelizmente é isso. E é esse o ponto que a gente vive no Brasil, entendeu? E o que tá acontecendo agora com o Alexandre de Moraes, bota a tornozeleira e bota o cara não pode dar entrevista e tudo mais. Eu não vejo como ficar feliz numa situação como essa, entendeu? Eu não gosto desse clima. Eu não consigo olhar pra isso e achar isso legal. Fica comemorando isso, tipo assim... É sério, mano, que esses caras estão achando que tá começando no Bolsonaro e vai parar? O pessoal acha que quando você chega nesse lugar... É igual teve um Twitter que eu retuitei, a mulher falou assim... o pessoal tá achando que aqui vai parecer que é a ditadura quando tiver publicado no Diário Geral da União. Estamos numa ditadura. Não, cara. Eles começam batendo nos principais inimigos e depois vão chegando nos menores. Você acha que se esses caras começarem... Por que o 38 fala o que ele quer? Porque ele não incomoda ninguém, porque ele fica falando pra votar nulo também, porra. Todo mundo que fica falando de votar nulo tem liberdade de expressão. O Nando Moura vai fazer um vídeo contra o Lula. O Lula é feio. Tá aqui a lista de traição do Bolsonaro. O Lula voltou porque o Bolsonaro... Claro, pode falar do Lula mesmo. Por quê? Presta atenção. A esquerda tem todos os votos da esquerda, mais os nulos. Você precisa perseguir só quem é bolsonarista mesmo. A direita que defende voto não serve pra nada, não. Então você acha que 38, MBL, Nando Moura, eles são direita que são antidireita, estão dando voto pro Lula, é isso? Cara, não necessariamente eles são mau caráter. Porque eu particularmente, eu admiro pra caramba o 38, o Super Xandão e tal. Mas eles estão servindo de instrumento pra ficar isso aí, cara. Porque, por exemplo, o Nando Moura, eu acredito que a mágoa que ele tem com o Bolsonaro é pessoal. Eu não sei o que aconteceu nos bastidores, não faço ideia. Mas me parece ser coisa pessoal. E existe a possibilidade disso porque, o Bolsonaro tem um histórico de dar uns vacilos com os aliados dele. Sim, tanto é que o Bolsonaro, nisso aí, ele é um imbecil, mano. O Bolsonaro, ele tinha que puxar fatos que ajudou ele. Isso é óbvio, isso é política. Isso aí... Não, mas realmente, isso aí é aliados do pessoal, que tava com... Ele até o Olavo de Carvalho já ficou puto com o Bolsonaro várias vezes, pô. O próprio Olavo de Carvalho já esculachou o Bolsonaro várias vezes. Porque o Bolsonaro dava várias fora. E é por quê? Por causa de ego. Então, quando você coloca uma pessoa com ego grande, a outra pessoa com ego grande ali, aliado, entendeu? Sim, ou seja, você fode o país inteiro porque você tá com raiva. Ô, mano, o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, cara. Tipo assim, só abaixa o imposto e defende a liberdade, tá? Pra mim tá bom, mano. Eu não espero. É porque parece que esses caras achavam que o Bolsonaro ia chegar lá e ia salvar o Brasil, mano. É tudo infantil. Igual o Nando Moura. Ele esperava que o Bolsonaro ia chegar lá, cara, nossa, vai acabar com a corrupção, vai prender todo mundo, o PT vai virar uma facção criminosa. Não, cara, isso não vai acontecer, mano. Aí depois ele ficou tristinho com o Bolsonaro. Aí o herói dele virou o Moro. Aí o Moro depois virou amigo do Bolsonaro. Aí os heróis dele viraram o pessoal do MBL. Aí depois agora ele percebeu que o MBL... Será que o Nando Moura não percebe que o problema é o político, não? Será que ele vai ficar esperando um herói pro resto da vida? Por que ele deve? Talvez ele fique esperando herói pro resto da vida, porque ele não vou nem falar, não, senão a pessoa se ofende. Mas o Gorgo, tem uma coisa. Por exemplo, parte dessa questão da ascensão do MBL, que as pessoas não prestam atenção, é que se a gente olhar pro PL, por exemplo, que é o partido do Bolsonaro, olhar para qualquer grupo, entendeu? Você consegue ver alguém hoje, tipo assim, muita gente fala do Nicolas e tal, mas o Nicolas tem a plataforma própria. Qual outro grande político dialoga com o público?
Tipo assim, aqui em São Paulo tem um monte de deputado, delegado, Paulo Bilinski, não sei o quê. A gente tentou entrar em contato com esse pessoal, tá todo mundo viajando. Tá todo mundo na Europa, tá todo mundo de férias. O pau tá quebrando no Brasil e os caras estão de boa, entendeu? O que eu vejo é que é o seguinte, o vácuo que o bolsonarismo tá deixando, o MBL tá ocupando. Então eles não se comunicam com o público, eles não são atuantes, tem um monte de incoerência, eles não dão entrevista pra outros canais. A gente do Redcast entrou em contato com, mais de 10 pessoas, entendeu? A gente não conseguiu. Não dá, não tem não sei o que, viajando, e não sei o que lá, só dia tal. Você entendeu? Eu vejo que o MBL faz é isso, cara. Eles aproveitam as oportunidades que as pessoas estão deixando. Eu não acho que o MBL tá fazendo errado estrategicamente falando. Eles estão certos. Só que eu acho que é muita falta de caráter você ficar cada hora soprando pro lado que te convém. Entendeu? Esse é meu ponto. Isso eu entendi. Cara, eu acho, igual eu falo, cara. Minha mãe é esquerdista, minha irmã é esquerdista. Tá ligado? Então, assim, mas não tem solução. Agora, os caras inteligentes, igual são os caras do MBL, fazer isso pra mim, mano, eu acho muita canalice, porque como que em São Paulo eles defendendo voto útil, cara? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É simples assim. Se a pessoa que tá assistindo não vê isso, eles estão usando inteligência pro mal, porque eles querem ser a direita. Se para eles serem a direita tem que bater no atual líder da direita, eles estão batendo. Porque eles sabem que eles não vão ser da esquerda. Pelo menos o MBL nunca vai substituir o Lula. O MBL vai substituir a outra pessoa. E essa outra pessoa é o Bolsonaro. Então, adianta eles tentar ser amigo do Lula? Não. Então, só tem espaço para uma direita, porque por mais que tenha 1 milhão de partidos no Brasil, no final sempre sobra só 2. É igual final de campeonato, e só um ganha. Então, eles estão indo para o lado que está o Bolsonaro, e não tem espaço para 2 pessoas na direita. Então, como não tem espaço, para eles chegarem onde eles querem chegar, eles têm que bater em quem é de direita. Só que para chegar lá, eles estão fudendo todo mundo no meio do caminho. Porque talvez não tenha a paciência de esperar a própria hora, porque são um bando de mimado. Talvez eles pudessem, mano, sério, talvez o Kim Kataguiri, ele é mais velho, por exemplo, que o Nicolas, talvez ele pudesse um dia ser presidente, cara, mas não, eles querem agora. Eles querem que o Arthur Duval seja presidente do Brasil. Por quê? Porque o Arthur Duval já tem 35 anos. É o Renan. Não, eu tô falando assim, você entendeu meu ponto. Eles não querem... Mano, o Bolsonaro tem 60 anos, não tem presidente novo. Mas eles querem ser presidente novo. Eles não querem esperar chegar a hora deles. Aí pra fazer isso, eles batem no que a gente tiver que bater. Ó, sendo muito sincero, se você olhar mundo afora, presidente novo só fez merda. Macron na França, Trudeau no Canadá, porra, o Zelensky na Ucrânia, tudo com 40 e poucos, 30 e muitos, 40 e poucos só fizeram merda, só se entregaram o país. Então, assim, eu acho isso foda, porque igual eu falei, cara, o meu ponto não é Bolsonaro ser lindo, maravilhoso, mano, porque toda vez eu tenho que explicar isso, porque as pessoas vão falar que eu tô defendendo o mito. Não é isso, cara. Ele simplesmente é menos pior que o Lula. Se você não consegue perceber que é menos pior que o Lula, você tem algum problema de cabeça. Cara, mas o fato, ó, vamos lá, uma coisa que a gente discorda é, você prefere votar no Lula do que no MBL. Minha segunda opção seria MBL, eu provavelmente Lula, eu falo isso aí só porque eu tô com raiva, mas eu não falo isso, não. Porra, não, eu ia falar, não, qual é, cara? Eu não faço isso, campanha pro Renan Santos, mas não voto no Lula. Vamos lá, então, tá bom, pessoal do MBL, eu falo isso aí na hora da raiva. Se tiver Arthur Duval contra Lula, eu voto no Arthur Duval. Opa, beleza. Beleza? Aí, beleza. Apesar de eu ficar puto, eu não posso... Cara, se eu tivesse falado isso aqui agora, eu estaria sendo hipócrita, pô. Eu tô falando de voto útil, minha vida é voto útil. Porque, pra mim, o único representante que me representaria de maneira perfeita é Jesus Cristo. Então, a partir disso, todos... Um é menos pior que o outro. É só esse. Meu ponto é só esse. Meu ponto é... Sempre tem um menos pior. Mas o Bolsonaro... Cara, mas o Bolsonaro fazer tudo... Mas eu preferia ter... Vamos supor que o Bolsonaro foi o cara que fez tudo pro PT voltar. Mas poderia ter mais 4 anos de Bolsonaro, pô. Tá ligado? Mais 4 anos aí pra ter menos imposto, tarifa mais baixa pra comprar whey protein, abrir mais academia mais fácil, entendeu? É só isso que eu queria, mano. Eu quero só que respirar, tá ligado? Brasil é isso aí, mano. Você sai a cabeça pra fora assim, dá uma respirada e mergulha de novo.
E agora a gente tá mergulhado aí nessa desgraça aí, cara. Tá Não consegue nem mergulhadaço. respirar.